Hoje vamos fazer nossa aula aí de princípios de seguro e no final da tarde vamos entrar em técnicas de vendas, certo? Então, princípios de seguro é exatamente os conceitos, né, do que é o seguro para apoiá-los na compreensão de tudo que vocês viram até hoje, terça-feira até ontem, na verdade, até quinta-feira, né? Que foi seguro auto, seguro vida, não é isso? Seguro residencial, seguro multirisco. Então, todos os seguros que vocês aprenderam vão entender melhor em função dos princípios, porque o seguro, ele possui toda uma ciência baseada na atuária, baseada na estatística, na probabilidade, baseada na experiência de risco, né, que cria todo um conjunto de entendimento de como a gente vai proteger contra eventuais riscos a um cliente ou a um grupo social, perfeito? Então, o importante de tudo é entender o seguinte: o seguro, ele é, na verdade, um elemento importante como agente para uma função social. O que eu quero dizer com isso? Muito simples. Digamos que Eduardo, um exemplo, certo? Eduardo, ele tenha trabalhado durante 5 anos para comprar um carro. Aí comprou um carro no valor de 20 mil reais. Ele trabalhou durante 5 anos, juntou 20 mil reais e comprou o seu veículo, certo? Eduardo saiu para passear com a namorada. Aí foi parado para comer cachorro quente. E de repente veio um rapaz, né, muito bem aparentado, né, com um instrumento de trabalho na mão, que usa um instrumento de trabalho, né, que dá 8 tiros. E aí convidou o Eduardo a entregar a chave do carro dele, né, em troca dos 8 tiros. Ele dá a chave e leva 8 tiros. Aí ele achou por bem, uma troca justa, né? Uma troca justa, né? Claro, óbvio. Ele achou por bem, que é maluco pra ele, não levar os 8 tiros e entregar a chave, né? Pra ele seria melhor, maluco. E o rapaz, né, muito trabalhador, claro, que já tinha feito 3 desses no mesmo dia, né? E aquele era o quarto, pra ele ganhar o dia, ele pegou a chave do carro e levou o carro embora. E ficou Eduardo com medo, o cachorro quente com a namorada, né, desesperado, pensando o que aconteceu. Fomos roubados. Simples assim. Simples assim, né? Pelo menos come o cachorro quente que você deixou para ele acabar de comer. Eles acabaram de comer cachorro quente, né? E o que aconteceu com o Eduardo? O Eduardo, nosso exemplo, né, o agente fictício, ele simplesmente perdeu 5 anos de trabalho. Perfeito? E como é que ele vai repor de novo esse carro? Vai ter que trabalhar mais 5 ou até 7, porque né, talvez não consiga em 5 anos conquistar o que ele conquistou nos 5 anos anteriores. Então, qual é a função social do seguro? Repor esse bem para quem perdeu. Agora, isso foi com o Eduardo. Agora, imagine com o Eduardo, Manuel, Joaquim. Imagine um universo de 1000 pessoas. Imagine se Eduardo tivesse comprado esse carro a financiamento. Por um financiamento. Ia ser pior ainda, porque ele estaria pagando, ou talvez ele não pagasse mais. Isso é criar uma corrente de inadimplência que iria afetar a economia. Então, Eduardo faz efeito? Somente Eduardo? Talvez não. Mas 1000 Eduardos, 10 mil Eduardos, 100 mil Eduardos faria efeito, né? Então, isso daí repercute na economia. Então, a função social do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico. Então, se houve uma perda econômica por parte do indivíduo na sociedade, o seguro a repõe. Então, há o equilíbrio. Quem está vendendo por financiamento não deixa de receber, perfeito? Por quê? Porque se houve o roubo, se houve uma perda total do bem, a seguradora repõe e quem tem o direito de receber o credor vai receber os seus valores referente àquela venda, perfeito? E o segurado, por sua vez, vai ter condições de fazer uma nova compra, né, isso, e manter a economia girando, sim. Só uma dúvida. Por exemplo, quando falou que vai repor para quem deve, multa, isso também tira desse valor? Multa do carro? Está devendo uma multa. Foi multado por uma multa. Isso aí no caso da indenização. Isso, da indenização. Todas as pendências referentes ao automóvel, para âmbito de indenização, de fato, é feito. Vai ser pago a multa, vai. Porque isso tudo tem que estar muito certo, documentação junto ao Detran, pendência junto ao Detran. Não, mas se for uma multa, já tem o seguro, então uma multa já com o seguro. Aí bateu com o carro. Aí essa multa tem descontado do valor total do carro. Vai ter que pagar a multa, tem jeito, entendeu? Porque você tem que estar sentado junto ao Detran. Na verdade, uma dúvida que não persiste muito. Quem que deixa de receber o caso fosse um financiamento?
Quem deixa de receber é a financeira, quem cedeu o dinheiro. Quem cede o dinheiro é a financeira. Porque na relação comercial entre financeira, indústria ou empresas, né, e cliente, a financeira é que injeta o capital. Então, digamos, a Renault vendeu o carro para o Eduardo, certo? Beleza. A Renault vendeu o carro por financiamento. Mas quem está proporcionando esse financiamento? Vamos supor a Caixa. A Caixa injeta o dinheiro lá na Renault, a Renault recebe da Caixa. Mas aí o cliente fica devendo ao Caixa banco. Renault já foi quitado. Exatamente. Perfeito? Agora quem recebe é a financeira. Agora o que vai acontecer nesse impacto econômico aí? Se eu deixar de pagar para a financeira não empresta mais. Ou se emprestar na próxima vez, vai emprestar com juros muito maior em função do risco de inadimplência. Então isso afeta a economia como um todo. Mas aí Entendeu? o seguro, no caso, tendo o seguro da Caixa, aí aconteceu do roubo, perca total. Aí a financeira recebe. Ela vai receber a sua paga financeira. Hoje em dia já não quer desconto para quem faz seguro. Exatamente. Porque já tem garantia. Já tem a garantia de retorno, com certeza. Entendeu? Perfeito? Então essa é a função social do seguro. E isso amplia-se em outros elementos também. Amplia-se também não apenas com bens materiais, como também em termos de doença, invalidez, né? Vamos supor que o Eduardo tivesse tido um acidente e ficou inválido. A capacidade laborativa do Eduardo finda, acabou. Não temos condições de trabalhar para sustentar a família. E aí? Tem que ter um seguro para poder compor essa perda, economicamente falando. Porque o seguro, ele não tem o poder de restabelecer a saúde do Eduardo, diferente do carro, certo? Que é um patrimônio, você repõe o bem. Mas a saúde você não repõe. A saúde você tem que pagar correspondentemente ao nível econômico afetado por essa invalidez ou doença que afetou o Eduardo. Entenderam? Beleza? Então a mensuração aí é exatamente em função do que aquilo afeta economicamente o Eduardo. Beleza? A gente vai explanar cada vez mais no princípio dos seguros, a gente vai entender esse dimensionamento de maneira mais clara. Beleza? Então vamos dar prosseguimento. Como é que surgiu o seguro? Da onde veio o seguro? Quem teve a ideia de criar o seguro? Foi Einstein? Foi Fermat? Não, Vanderlei. Foi Vanderlei? Também não foi Vanderlei, né? Ele apenas estuda aqui e trabalha com isso, mas não foi Vanderlei. Simplesmente, aí não funciona, né? Eu não fiz o seguro, né, para funcionar. Ah, funcionou, beleza. Aí o que acontece? O seguro, ele começou no primórdio da história humana já, né, no início lá, os homens começaram a entender que eles tinham riscos, né? Quando eles começaram a entender que eles tinham riscos, eles começavam a se agrupar para poder se proteger contra esses riscos. Principalmente quando esses riscos doem no bolso. Então, isso aí teve então que tomar logo uma providência. As antigas tribos se uniam, né, isso, para poder se proteger contra um grande animal que pudesse afetar aquela comunidade. Por isso que o homem passa a ser um animal gregário, em função mesmo da necessidade dele de se agrupar para se defender, né? E o seguro não deixou de ser diferente quando o homem iniciou o seu processo de dimensão econômica, de troca econômica de bens, de serviços. Isso já acontecia já lá nos primórdios da humanidade mesmo, da civilização. Então aqui, ó, a gente pode ver que os antigos cameleiros da Babilônia, já mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, eles faziam comércio, né, com camelos, passavam com camelinho pelo deserto. E o que esses camelos eles proporcionavam a esses cameleiros? A transferência de mercadorias entre regiões, não é isso? Hoje, a nossa globalização ela é muito mais fácil, né, em função mesmo da nossa tecnologia ser muito mais avançada. Então a gente consegue se comunicar rápido com pessoas de outros continentes e fazer inclusive compras, não é isso? Já temos aviões, né, já temos a internet, fazer contato rápido. Naquela época não. Naquela época haviam homens que cruzavam realmente as fronteiras entre as nações para poder fazer lá, descobrir que determinado país tinha pimenta. E tinha país que não tinha pimenta. Então tinha que ir lá pegar a pimenta, trazer com o camelo a pimenta, bonitinho, não é isso? Depois foi com o navio, levar tecidos, levar tintas para tingir tecidos.
Isso tudo já estava iniciando o processo do comércio naquela época. Então o risco era alto para esse pessoal. Por que o risco era muito alto? Pelo seguinte, porque quando eles atravessavam o deserto, eles atravessavam alguma região muito, digamos assim, erma, haviam naquela época os salteadores. É o nome mais bonitinho, né, para ladrão. Né? Os salteadores de hoje são os assaltantes, certo? Naquela época eram conhecidos como os salteadores. Eles ficavam à espreita, né, isso, atrás das colinas, atrás das rochas, aguardando passar aquelas caravanas de camelo. Então eles iam lá e abordavam, de alguma forma, se fingia de doente no caminho, não é isso? E aí o cameleiro parava para ajudar e o ladrão ia lá e abordava com um grupo de outros ladrões que roubavam, cara, levava pimenta, levava tudo, levava até um camelo. Coitado do camelo, né? Ele convidava o camelo para acompanhar. O camelo já estava de saco cheio do dono dele. Esse cara não me dá água, esse cara me trata mal, vou contigo mesmo. Aí levava o camelo com ele. E o cara ficava sem camelo. E aí o que os cameleiros começaram a fazer nesse momento? Eles começaram a entender que, poxa, se eu compro um camelo com determinado número de moedas, né, poderemos desenvolver algum projeto para que compense a perda de um ou de outro. Então, os babilônios, né, eles eram realmente grandes astrônomos, né, eram matemáticos, eles viviam naquela região ali da Mesopotâmia, e eles eram hábeis mesmo na composição de números, no cálculo. Eles chegaram a algumas conclusões interessantes. Eles começaram a entender que eles poderiam transformar em número o risco que eles corriam. Né? Ou seja, eles começaram a entender que para cada 10 cameleiros que atravessava, 2 sofriam perda, 8 conseguiam passar. Né? Ou porque os ladrões estavam almoçando, quem sabe, né? Ou porque os ladrões estavam, sei lá, passeando, hoje em dia roubariam 11, roubaram, né? Hoje em dia roubariam a mais que um dia, não estavam roubando. Pois é, né? Verdade. Então eles estavam praticamente entendendo que havia uma mensuração para aquilo. Então o que eles faziam? Eles se cotizavam entre si e diziam o seguinte, ó, vamos nos cotizar, cada um paga aí um denário, não sei, uma moeda da época aí. E esse denário servirá para ficar numa bolsa. Se algum de nós perdermos o camelo, a gente repõe o camelo para aquele que perdeu. Começou-se o princípio de entendimento do seguro. Né, o princípio de mutualismo, mútua, né, ajuda, né, união para um determinado fim. Então eles iam praticamente fazer um mutualismo para gerar um determinado valor condizente para proteger todo o grupo. Então começou-se o processo do seguro a partir daí. Né? Aí o conceito de mutualismo, aí o camelo que foi roubado, ele está feliz, né? Né? Essa foi a língua que ele botou pra fora pro dono dele, que o cara levou ele. O ladrão simplesmente falou assim, você vem comigo? É o camelo. Então ele fez a careta pro cara, né? E foi embora pro ladrão. Olha que ele tá feliz. Tá feliz, né? O camelo, né, vale 50 moedas de prata, um exemplo. Perfeito? O grupo é formado por 25 cameleiros, que pagam 2 moedas de prata. Então, se um camelo, né, ele vale 50 moedas de prata, os 25 cameleiros vão estar pagando 2 moedas de prata, certo? Se cada um pagar 2 moedas de prata, no final terão 50 moedas para comprar um camelo. Então, um camelo está garantido, certo? Se dos 25 alguém perder um, paga-se aquele um. Caso o camelo morra no caminho ou seja roubado, ele está feliz que foi roubado. O dono do camelo, que sofreu a perda, receberá as 50 moedas de prata. É claro que para isso, eles tiveram a experiência de que para cada 25 camelos que passam no deserto, um é roubado. Né? Perfeito? Então, para essa experiência, calcula-se isso. Então, vamos pagar referente a um camelo. Então, deixa essa moedinha numa bolsa, uma bolsinha, guarda ela, esconde em cima de uma árvore. Se um camelo morrer, a gente pega aquela moeda, compra e paga para quem perdeu. Certo?
Então, esse era o princípio de mutualismo já na época dos primórdios do seguro, né? E ao longo da história foi evoluindo, os meios de transporte foram melhorando, passaram-se a utilizar navios para exploração de novos continentes, né? Para descobrir novas especiarias, para descobrir novos mundos, não é isso? Para troca de cultura. Para começar o roubo no Brasil. Entendi. Começar o roubo no Brasil. Para começar o roubo no Brasil, né? Possivelmente. Então eles começaram a fazer aquele, a experimentar também quedas de navio. Um era com camelo, né? Outro era com navio, porque na época tinham também os piratas, né? Que já eram uma melhoria, né? dos ladrões. Salteador passou a pirata, né? Aí vai melhorando, né? Assaltante, né? Traficante, assim vai fazendo novas, vão criando. Aquele dia vai ter uma universidade aí, né? A universidade dos salteadores. Né? Enfim, vai melhorando, né? O sistema deles lá. Então os navios passavam e também tinham risco de afundar, de se naufragar, de perder mercadoria, de ser assaltado lá por um pirata. Enfim, então esse conceito de mutualismo também foi para os navios. Para que ele fosse para os navios, lá no século XII mais ou menos, o que os comerciantes começaram a entender? Começaram a entender o seguinte: bem, vamos fazer da seguinte forma, vamos mensurar, né, o valor do navio e vamos desenvolver um processo de que para todos os donos de navio que estarão atravessando o oceano para levar as suas mercadorias, nós teremos homens que são os donos do dinheiro. A coisa já mudou um pouco, né? Ou seja, nós temos homens que possuem uma reserva de dinheiro, perfeito? E que ele, na verdade, concentra o risco daqueles que vão atravessar o oceano. Diferente do grupo de cameleiros, né? Que era um grupo de amigos que estavam na bolsa, certo? Agora, já começaram a vislumbrar outro processo. Eu tenho muitas moedas de ouro e agora eu vou centralizar o risco comigo e aí eu pago ou não pago. Se você não tiver risco, eu não pago a você de volta, certo? Se você tiver risco, eu te pago. Mas ele também está mensurando isso em cima da experiência dos riscos que existem, beleza? Então nós temos ali o chamado contrato de dinheiro a risco marítimo. Como é que era isso? O dono do dinheiro fazia o seguinte: o Ronald era dono de uma embarcação, né? Eu sou lá um dono do capital naquela época, certo? Então eu sou um comerciante. Naquela época não tinha ainda a estrutura do capitalismo bem definida, né? Havia o comércio, mas ainda vivíamos numa estrutura feudal, né? Que a terra que era a propriedade de terra que dava poder, título de nobreza, mas o comerciante estava ali para ganhar dinheiro, né? Então ele comprava título de nobreza e estava ali para fazer negócio, mas ainda era bem estruturado aí do capitalismo como nós entendemos hoje. Então o que eles faziam? O Ronald, ele tinha a embarcação e o Ronald tinha que atravessar o oceano para levar especiarias da Índia para a Europa, certo? Beleza. Aí ele me procurava. Eu estava ali naquele centro comercial, urbano, aquela coisa toda da Idade Média, ficar perto de um porto, né? Cheio de gente, né? Passando, cachorro se coçando, né? Aquela coisa toda, era galão de vinho rolando, né? Isso, naquela época mais ou menos, né? Aí tinha pulga, tinha gente com lepra passando também. Aí, tranquilo, aí passando. Então ele ficava ali na oportunidade de negócio. E o Ronald procurava ele. Aí o Ronald me procurava: Vanderlei, eu tenho um navio, eu vou até a Índia, vou pegar especiarias e vou trazer para a Europa. Só que eu preciso que eu tenha garantia de que esse navio vai e volta em segurança. O que eu fazia? Eu comprava, não é isso? O navio dele. Na verdade, o que eu fazia? Eu dava o dinheiro a ele. Quem comprava, dava o dinheiro a ele. O Ronald ia e, se voltasse tranquilo, me devolvia o dinheiro com uma taxa. E essa taxa que estava no meu negócio, um juros, certo? Agiotagem. Uma agiotagem. Aí é claro, você falou muito bem.
Você falou muito bem. A agiotagem ou a usura. Aí o Papa, né, Gregório IX, proibiu isso, porque estava indo contra as leis da igreja. Né? Naquela época a igreja tinha muita força política, além de econômica e religiosa. Então a igreja, ela não permitia isso, a usura, a agiotagem não permitia. Né? Assim, eles eram contra esse tipo de prática comercial. E isso impactava no crescimento do comércio naquela época, porque os caras estavam ganhando dinheiro, então proibiu, parou. O Papa proibiu. Então o que eles fizeram? Bem, se não podia cobrar juros em cima da minha transação, né? Rapidinho eles desenvolveram uma nova forma para burlar a igreja. Claro, como todo bom comerciante, né? Isso aqui eu não posso ir, eu vou para outro caminho. Vou fazer uma outra prática. Se eu não posso desenvolver o recebimento de juros por intermédio da entrega do dinheiro a ele, como se fosse um empréstimo, ele vai me devolver, eu faço o seguinte. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer um contrato chamado Feliz Destino. Mudo o nome. Em vez de ser contrato de risco marítimo, será Feliz Destino. Eu compro a embarcação do Ronald. Compro. A embarcação é minha. A igreja falou alguma coisa contra isso? Estou comprando. Eu vou lá avaliar a embarcação do Ronald. Tá. Sua embarcação, ela está valendo aí 2.500 denários. Beleza. Então tá. Então, te pago e o navio é meu. E você pode usar ele. Pode ir lá para a Índia e depois tu volta. Quando você voltar, o que eu faço? Ele vai comprar, entendeu? Muito mais caro. Aí ele recompra a embarcação dele me pagando mais caro. Aí burlou a igreja. Então começou-se o processo de seguro a evoluir dessa forma, de compra e recompra, compra e recompra, com repasse do valor maior para o dono do capital. Beleza? E a garantia também de que não iria acontecer nada. Aí, os anos se passaram, os séculos se passaram, o comércio começou a evoluir mais, né? Havia então uma classe burguesa já iniciando a sua ascensão nas sociedades, tinham bastante dinheiro, perfeito? Então havia em Londres, né, um comerciante chamado Edward Lloyd. Esse nome Lloyd Seguros, todos já ouviram falar, já? Muito. Veio daí, no século XVII. Ele tinha uma cafeteria. Tem umas companhias de navegação também, Rodrigo, sabe dizer? Tinha uma companhia de navegação Lloyd. Tinha. Embarcação também. Tá? Porque naquela época também a embarcação era muito forte para quem era comerciante. Tem coisa aí dessa origem também. Possível. Ele tinha uma cafeteria. Essa cafeteria, ela era num local em que todos os comerciantes faziam parte dessa cafeteria, iam todos os dias ir lá nessa cafeteria tomar café. Então lá, sentavam, tomavam café, tomavam chá. E aconteceu o seguinte, ele era tão bom de negócio, que ele começava a conversar com os caras sobre negócio. Então a conversa com o Lloyd era sobre negócios. Então acabou que o café dele, a cafeteria dele, acabou se tornando uma bolsa de negócios. Os empresários da época, os comerciantes da época iam para lá, para a cafeteria do Lloyd, para conversar e negociar coisas. E o que eles começaram a negociar? Começaram a negociar seguros. Começaram a financiar viagens com seguro. Da mesma forma que nós vimos um pouco atrás. Só que com algumas modificações, algumas evoluções, né? Algumas melhorias na forma da transação comercial. Então nessa cafeteria do Lloyd, os comerciantes praticamente trocavam entre si ideias de negócios e faziam entre si negócios. Perfeito? Até o momento que foi criada a Lloyd de Londres. A Lloyd Seguros. Só para vocês terem uma ideia, aí a placa da Lloyd Scofield, né? House, casa de café Lloyd, né? Onde ela ficava. Aqui não é site, naquela época não tinha computador não, tá, gente? É porque era o local onde ela ficava, tá?
Só pra pôr naquela de internet, o cara era bom mesmo, né, cara? O cara já pintou de tudo. Não, mas só que o site era o local onde ela funcionava, né? Ali em 1691, 1785. A Lloyds Café tornou-se Lloyds seguro por uma bolsa de negócios. Aconteceu ali. É gostoso começar a você fazer, desenvolver uma coisa, né? Claro. Empreender, né? Isso é gostoso. Na agência do Café Barra Mansa, na frente, aos finais de semana existe essa troca de mercadoria entre eles lá ainda. Legal, né? Vão pra agência pra fazer troca. Não, em frente à agência mesmo ali. Em frente à agência, na praça, que os comerciantes param ali. Eles param pessoas físicas, normais. Então, trocam ideias de negócio. Levam Coloca na mercadoria terra pra dele e troca, troca bacana. também. Ontem falaram. Banana com laranja. Foi pra lá, né? É, porque ali, na verdade, na loja de café, era assim, os caras sentavam, era pra negociar. Né? Ele falava assim, pô, eu tô com uma embarcação que tá chegando com, digamos, tecidos tingidos. Porque naquela época, um tecido tingido valia muito mesmo, né? E eu preciso distribuir isso. O cara, não, então faz o seguinte, eu tenho um grupo de pessoas que pode levar esses tecidos para tal lugar. Aí eles começaram a negociar entre si, né? E ali faziam também em relação ao seguro. Tanto que a Lloyds se tornou uma grande seguradora. A Lloyds, ela se tornou tão forte como seguradora, né? Peraí, isso aqui, vou levar. A Lloyds se tornou tão forte como seguradora, até hoje ela existe. Só que ela não é bem uma seguradora. A Lloyds, ela na verdade é um banco de seguradoras, tá? Uma estrutura em que ela absorve as seguradoras dentro dela. E ali dentro, eles negociam entre si os grandes seguros. Hoje, a Lloyds funciona com uma pessoa vestida a caráter da época. Existe um sino enorme lá dentro, que quando uma grande indenização é paga, esse cara é um mordomo, ele vai vestido a caráter e toca o sino para avisar que foi paga uma certa quantia em indenização. Bacana isso, né? Eles mantêm a tradição da seguradora. E lá dentro funcionam várias seguradoras que entre si vão desenvolvendo trocas de seguros e inseguros e vão trocando, entendeu? Os negócios que vão acontecendo ali. Ó, eu não posso segurar, passa para ele, ele segura comigo. E ali é um banco mesmo de seguros. Muito legal, muito bacana. Só para essa cidade. No Brasil, com a vinda da família imperial para cá... Londres, né? Fica em Londres mesmo. A Lloyds em Londres. Fica em Londres. Com a vinda da família imperial para cá, vocês estão exatamente em frente, aqui no Rio de Janeiro, sendo a cidade, vocês estão exatamente em frente aonde a família imperial praticamente chegou. Aqui do lado tem essa igreja dos Carmelitas aqui, que a família imperial tirou os frades todos daqui, os religiosos, para eles morarem aqui, até construir aquele paço que tem na frente ali, o paço imperial. Exatamente. Foram obrigados a sair, os Carmelitas. Até hoje os Carmelitas reclamam disso, né? Foram obrigados a sair dali para construir aquele paço imperial que tem na frente ali, onde a família imperial foi. E existe uma passagem subterrânea aqui, ó, onde a mãe, né, de Dom Pedro, conhecida como a Louca, ela passava por baixo desse túnel porque ela não tinha condições de ir pela rua, porque as pessoas não era muito sociável, né? Interessante. A história é bacana, né? Então a família imperial apontou exatamente aqui, onde vocês estão, nesse local aqui na frente ali, né, onde é a Praça 15.